Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de filosofia do direito. Essa disciplina que está na base do direito, do aprendizado do direito, né? Da construção de conhecimento do direito. E seguimos falando sobre fontes do direito. Hoje, neste vídeo, tratando aí do que a gente pode chamar de fontes horizontais e fontes verticais, né? Fazer essa diferenciação porque ela é bastante importante na construção de concepções jurídicas, né? E começo trazendo um desenho do professor Paolo Grossi, professor italiano essencial para todo aluno de direito, que fala do direito que cai do alto, né? Ao se referir então a esse direito de base verticalizada, né, de fontes verticalizadas, né, um direito que cai do alto, um direito que cai do alto na cabeça da sociedade, né, ele vem de algum lugar que não é do seio da sociedade, que não é do âmago da sociedade e cai sobre esta mesma sociedade, né? É um direito posto por autoridade, né? Um direito posto por autoridade que é aquilo que a gente vai chamar de direito vertical. É um direito que não surge na troca de conhecimento, não surge no consenso entre as pessoas. Esse direito ele não surge das relações sociais, das dinâmicas sociais. É um direito que surge do alto, é um direito que surge a partir de uma autoridade constituída, que pode ser os poderes, né? E o poder legislativo, pode ser o príncipe, lembrando que o príncipe a gente não está falando necessariamente de reino, né? A gente está falando de uma autoridade, né, executiva ou unitária, ou né, de um poder unitário, não necessariamente de uma pessoa, mas de um poder concentrado, né? Pode ser também de um conselho, pode ser de um juiz, tá? Não importa, a gente está falando de um direito que não emerge do seio da sociedade, que não emerge das relações sociais, né? Não emerge, por exemplo, dos princípios de direito que vão surgindo na sociedade, né? Ele vai decorrer da autoridade e não da percepção social de que aquilo ali deve ser cumprido. Então, a lei, por exemplo, é um exemplo claro de fonte vertical, né? Porque a lei ela é posta por uma autoridade competente, né? Aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, essa autoridade são os poderes, né? O Estado ele coloca as leis por meio do processo legislativo, né? E nem sempre do poder legislativo. Existem instrumentos legais, não necessariamente leis, mas decretos, por exemplo, medidas provisórias que são colocadas pelo Poder Executivo, mas existe um processo legislativo, uma distribuição de competências para pessoas que são eleitas pelo voto, né? São eleitas pelo voto. A grande questão aqui essas pessoas não necessariamente repetem os anseios da população, não necessariamente repetem as vozes da população. É claro que isso traz vantagens, isso traz desvantagens, mas o que nos interessa aqui neste momento é verificar que não há um canal direto, pelo menos na grande maioria, né? A gente tem, por exemplo, ação de iniciativa popular, existe, né, essa possibilidade, mas passa pelas autoridades, né? A ação de iniciativa popular ela não é promulgada a partir da iniciativa popular, ela passa pelo processo legislativo também. Né? Então, ela vai vir a partir da decisão dessas pessoas que estão no alto, numa hierarquia. Eles podem decidir e vocês não, né? Nós não, né? Eles podem decidir e nós não. E aí, então, se estabelece a regra a partir da lei. E não precisava ser lei, podia ser uma ordenação de um rei, pode ser a decisão, a assembleia, né, o estatuto do condomínio definido por uma assembleia restrita, né, se bem que o condomínio não é uma boa, talvez não seja uma boa um bom exemplo porque, em geral, né, as assembleias são constituídas por todos, mas uma decisão de um síndico, uma decisão unitária de um síndico, uma vez que seja respaldada pelo estatuto, seria sim
um tipo de direito que vem do alto, né? Ainda que a gente não possa chamar de direito em si, na nossa realidade legalista, mas é uma forma de colocar uma norma do alto, né? Então, o direito vertical é aquele direito que cai de cima, ou seja, porque ele não emerge do seio da sociedade. Ele vem de uma autoridade que está acima da sociedade, né, colocando as normas para essa sociedade, né? Já o direito horizontal é aquele direito que surge no seio da sociedade, é aquele direito que vai emergir do seio da sociedade, vai emergir na comunidade para a comunidade, né? Também se surgisse na comunidade para uma outra comunidade seria direito vertical. Agora ele surge na comunidade para a comunidade. E aí isso pode se estabelecer pelos costumes, isso pode se estabelecer pela tradição, isso pode se estabelecer por consensos, né? Consensos entre duas pessoas, consensos dentro de grupos de pessoas, dentro de grupos comunitários. Isso pode se estabelecer por assembleias populares a partir de voto direto, assembleias comunitárias. Isso pode se estabelecer de toda forma que permitir com que a própria sociedade chegue a determinações para esta sociedade, tá? Então esse direito vai ser um direito horizontal, né? Ele vai ser o direito que ele não está indo para cima, nem vindo de cima, ou indo para baixo, ou vindo de baixo. Ele está vindo de um plano para o mesmo plano, da comunidade para a comunidade, né? E vejam que isso não é um fenômeno simplesmente antigo, né? Este é um fenômeno que acontece hoje, né? Se você olhar na sua janela e você verificar, por exemplo, uma favela, você identificar uma comunidade, você sabe que dentro dessa comunidade, muitas vezes, vigoram regras que não são as mesmas regras que vigoram no ordenamento formal, né? Que não vigoram no ordenamento jurídico que a gente conhece, né, como conjunto de leis e da Constituição. Isso nem sempre do ponto de vista negativo, né, nem sempre do ponto de vista da Constituição de uma autoridade paralela, né, mas às vezes pelo próprio desenvolvimento de conceitos, concepções, costumes e tradições da comunidade. É aí que vem a ideia de um direito horizontal contemporânea, né? E não, né, na substituição da autoridade, porque se você substitui a autoridade, na verdade você está reproduzindo um direito vertical, né? Então se tem ali ou um líder comunitário ditando regras, ou uma facção criminosa ditando regras, você não tem mais direito horizontal, você tem direito vertical, né? Um direito paralelo ou um ordenamento paralelo e não que não é um direito horizontal, né? Ele é horizontal se essa comunidade ela estiver se autorregulando, né? Outro exemplo, na verdade, é a internet, né? A internet, em muitos casos, ela estabelece núcleos de autorregulação, né? Então é a comunidade da internet regulando a comunidade da internet, né? De maneira que você tem uma produção de direito horizontal e não uma produção de direito vertical, né? Essa produção de direito horizontal que geralmente advinda de fontes informais, em contraposição com o direito vertical que geralmente advém de fontes formais. Não que isso seja necessário, mas em geral é assim que se colocam as coisas, né? Então, essa é a oposição entre direito horizontal e direito vertical, que é um problema dentro do problema das fontes, né? É uma questão dentro do problema das fontes, né? A gente está falando de fontes, né? A lei, né? Direito vertical, tendo a lei aí como grande expoente, a lei é a fonte. E no direito horizontal, por exemplo, os costumes, né? Se eu estabeleço regras comerciais pelo costume, a fonte é o costume, né? Que se estabeleceu, se criou ali no próprio seio da comunidade para a comunidade. Pode ser para a comunidade, só para as comunidades dos comerciantes, etc., que as outras pessoas ignorem essas regras, mas é da comunidade para aquela comunidade. Tá certo, pessoal? Ficamos com mais um vídeo por aqui. Mais uma vez, peço para vocês se inscrevam no canal para receber a notificação dos vídeos novos e também dê um like
para ajudar o canal a crescer, tá certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima!